Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está bem? Pessoas precisavam de um momento como esse, como louvor. Amém? Pessoas aqui precisavam entender sobre rendição ao Senhor. Nós estamos no nosso seminário de verão, hoje vamos falar sobre o ofício do evangelista. Para mim é uma grande honra poder participar desse seminário, primeiro seminário da nossa igreja local. É uma visão ao qual o nosso pastor ele recebeu da parte do Senhor, e eu tenho certeza que pessoas aqui já estão sendo tocadas, estão sendo avivadas sobre os ofícios, sobre os dons ministeriais. Eu tenho certeza que você não é mais a mesma pessoa desde quando você começou esse seminário, amém? Glória a Deus. Eu quero começar falando lá em Efésios, capítulo 4, texto básico que todo mundo está usando, vamos caminhar nele essa noite. Efésios, capítulo 4, verso 1. Quem na hora do louvor foi curado, levanta a mão. Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. 5 pessoas na hora do louvor, cura se manifestando. Você entende? Existe uma unção propícia aqui. O poder de Deus está disponível. Amém? Vamos caminhar aqui, vai acontecer mais coisas aqui essa noite, amém? A unção de Deus está aqui tangível. Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Verso 2: com toda a humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu quero atentar para o verso 1. Rogo-vos, pois irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Fala assim, andar de modo digno. Andeis de modo digno da vocação a que foi chamado. Fala assim, vocação. Fala assim, chamado. Então Deus te chamou para andar de modo digno na vocação e no chamado que Ele estabeleceu para você. Então tem um chamado para você, tem uma vocação para você. Andar de uma forma digna. Isso engloba todo mundo. Não só os dons ministeriais, porque nós estamos aqui falando sobre os 5 dons ministeriais. Estamos falando sobre o ofício do evangelista e vamos entrar. Mas quem sabia aqui que todo mundo foi chamado para o Ministério de Socorros? Quem sabia aqui que todo mundo foi chamado para o Ministério da Reconciliação? Então todo mundo no corpo de Cristo foi chamado. Amém? Então Paulo está falando algo muito interessante. Que existe uma forma de nós andarmos digna diante do Senhor. Eu preciso entender que eu fui chamado por Deus para andar de uma forma digna. Eu tenho uma vocação dada por Deus. E eu tenho um chamado também dado por Deus. Então, eu sou importante. Você é importante. Você não é qualquer pessoa. Deus te chamou com um propósito para você concluir esse propósito. Então, de repente, você está aqui nesse seminário e de repente você não se identificou nos 5 dons ministeriais. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Uma grande revelação, todo mundo foi chamado. Os 5 dons ministeriais é uma responsabilidade para algumas pessoas. Quem está entendendo? Ser chamado nos 5 dons ministeriais é uma responsabilidade. Não é uma patente. Não é, eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou profeta. Não, é um chamado divino. É chamado desde o ventre, alguém foi chamado desde o ventre para executar uma determinada função no corpo de Cristo, com uma responsabilidade. Mas todo mundo foi chamado para o Ministério da Reconciliação. Quem foi chamado nos 5 dons ministeriais também foi chamado para o Ministério da Reconciliação. Então, ser chamado no ofício do evangelista não me faz melhor do que você. Porque foi Deus que me chamou.
Foi Deus que me chamou desde o ventre. Então eu não sou melhor que você, pelo contrário, eu tenho uma responsabilidade. Se eu não fizer aquilo que Deus me chamou, eu morro. Quem está entendendo? Eu posso ter o melhor casamento, a melhor empresa, ser bem sucedido, mas se eu não fizer aquilo que Deus me chamou, eu vou estar incompleto. Então Deus me chamou para anunciar aos perdidos. Então o evangelista ele tem essa visão. O evangelista ele vê os perdidos de uma forma que ele se compadece pelos perdidos. Quando ele vê um perdido, algo dentro dele arde, porque ele foi chamado para aquilo. Ele foi chamado para chamar os filhos que estão perdidos para o caminho. Amém. Deus chamou ele para isso. Então Paulo está dizendo algo muito interessante aqui. Ele está dizendo que existe uma forma digna de nós andarmos. Eu quero que você leia comigo o verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está falando aqui sobre unidade. Então, os 5 dons ministeriais, eles não ficam competindo. Não é porque eu sou chamado no ofício do evangelista que eu falo melhor sobre Jesus do que os outros. É porque Deus me chamou para falar de Jesus de uma forma diferente dos outros. Não existe uma competição. Porque o profeta ele traz uma profecia, ele é mais importante do que o evangelista, do que o pastor. Não existe competição. Se você entender o texto, você vai ver que está falando sobre unidade. Então está todo mundo cumprindo o mesmo propósito. Então os 5 dons ministeriais, ele tem um propósito: aperfeiçoar o corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Verso 7. E a graça foi dada a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então a graça de Deus foi derramada sobre você. Eu quero que você pule para o verso 11, que nós vamos entrar na mensagem agora. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, com vista, com a visão. Então, os 5 dons ministeriais, cada um tem uma visão. E o fim dessa visão é aperfeiçoar o corpo de Cristo. Amém. Então, o evangelista ele vai olhar para os perdidos com a visão dele. O profeta ele vai olhar para a igreja com a visão dele. O pastor vai olhar para a igreja com a visão dele. Mas qual é o propósito? Todo mundo fala as mesmas coisas, todo mundo ser edificado. Existe uma importância dos dons do Espírito operar na igreja. Quando os 5 dons ministeriais operam na igreja, a igreja amadurece. Amém. Porque o evangelista, ele traz uma fome pelos perdidos. O profeta, ele traz o sobrenatural. O pastor, ele cuida. O mestre, ele ensina. E o apóstolo, ele traz uma visão macro. Então não existe importância nos 5 dons ministeriais. A importância dos 5 dons ministeriais é edificar o corpo de Cristo. Então cada um tem uma visão. Cada um tem uma ótica. Cada um tem um propósito. Então, o ofício do evangelista, ele necessita dos outros ofícios. Porque o ofício do evangelista, ele vai ganhar o perdido, mas quem vai cuidar? O pastor. Amém. Então, ele anda de uma forma que todos eles se completam. Eles andam juntos. Amém? E para contextualizar você, eu quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios 12, 28. Por gentileza. Você está entendendo? Amém. A uns estabeleceu Deus na igreja. Quem estabeleceu? Deus estabeleceu. Primeiramente, apóstolos. Segundo lugar, profetas. Terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dom de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então, aqui nós estamos dando a base dos 5 dons ministeriais. Deus estabeleceu e quem concedeu foi Cristo. Então eu não posso inventar um chamado nesses 5 dons ministeriais se eu não fui chamado. Vai ser dano para a minha vida. Eu não posso achar porque eu falo de Jesus que eu sou evangelista.
Porque eu cuido de pessoas, eu sou pastor. Porque eu ando no dom de profecia, eu sou profeta. Ou não ando, mas porque eu profetizo, eu sou profeta. Eu não posso me intitular em um desses 5 dons ministeriais, porque é chamado. Deus que estabeleceu, mas quem repartiu foi Cristo. Então, qual é a segurança? É eu entender que, quando eu entendo sobre serviço, tudo fica mais fácil. Filipe, o evangelista, ele começou como? Servindo. A igreja primitiva, lá em Atos 6, começou com uma explosão. A primeira pregação, se eu não me engano, foram 3.000 pessoas que converteram, na outra foram mais uma quantidade de pessoas. A igreja cresceu de uma forma extraordinária. Aí começou a vir os problemas, a dificuldade. Aí foi requerido de levantar pessoas para ajudar a igreja local. Os primeiros diáconos começaram. Imagina só se Filipe, ele começa a se achar como o bambambam. Não, eu tenho um chamado, eu não vou servir ajudando a distribuir cesta. Eu não. O chamado de Filipe era desde o ventre. Ele entendeu sobre serviço, ele começou servindo, não importa onde, e no serviço ele descobriu que ele foi chamado no 5 dom de ministeriais. Então, para você que entrou aqui com dúvida, com dificuldade, com, ai meu Deus do céu, qual é o meu chamado? Preste atenção, entenda primeiro sobre serviço. Quando você entende sobre serviço, tudo fica mais fácil. Eu lembro que quando eu comecei a atentar para a questão do ministério, algumas coisas começaram a trazer luz para mim. Eu comecei a entender o seguinte, pessoas começaram a vir perguntar, qual é o teu chamado? Você é isso, você é aquilo? Eu falei, rapaz, eu fui chamado para o Ministério de Socorros. E era uma dificuldade para as pessoas, elas ficavam titulando, você é isso, você é aquilo. Eu falei, eu sou do Ministério de Socorros. Nunca fiquei descabelando, será que eu sou isso, será que eu sou aquilo? Não, eu entendi sobre serviço. Amém. E entendendo sobre serviço, porque o chamado desde o ventre, algumas coisas começaram a arder. Amém. E quando começou a arder, eu comecei a entender, eu fui chamado para isso. Amém. Ninguém tinha essa convicção dentro de mim. Porque o chamado é desde o ventre. E servindo eu comecei a entender, eu fui chamado para isso. Deus me chamou para isso. Amém? E vamos começar falando sobre o evangelista, Atos 21, verso 8. Você achou? Diz assim, no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então Filipe, ele começou no ministério de socorros, começou na diaconia, servindo, e ao decorrer daquilo que ele começou a servir, ele foi desenvolvendo o seu chamado. Preste atenção que quando você vai ler Atos 6, você vai ver que outros 6 foram chamados também, junto com Filipe, no total de 7. Só que quem se destacou no ministério foi Filipe e Estevão. Eu quero trazer aqui um equilíbrio para você. Porque às vezes as pessoas acham que ser evangelista é você começar como servidor, serve na igreja, aí passa para obreiro, depois vai para diácono, depois para evangelista, depois pastor. Não é assim que funciona. Então, se você entrou aqui pensando assim, eu quero que você ande em amor comigo, que eu vou te explicar, de acordo com a palavra, que o ofício do evangelista não é uma credencial porque você está um tempo trabalhando na igreja. Não é assim que funciona. Você vai subir na escada. Não é assim que funciona. É um chamado. Então, de repente, tem pessoas que entraram aqui pensando assim, o evangelista é isso, você está em um tempo trabalhando, daqui a pouco você é promovido a evangelista. Não, não é assim que funciona. Ou evangelista porque gosta de falar de Jesus, também não é assim que funciona. Evangelista é um chamado. Então, Filipe começou servindo, e ao decorrer do serviço dele, ele entendeu o seu chamado. E reconheceram o ofício dele, Filipe, o evangelista. Então é muito perigoso quando alguém entra em áreas que não foi chamado. Nós lemos em Efésios que existe uma graça dada por Deus para cada um. Então quando você entra em algo que você não foi chamado, não vai existir graça para você. E tem muita gente frustrada, porque entra no ministério, é levantado pastor, e Deus não chamou para ser pastor.
é levantada para ser profeta e Deus não chamou para ser profeta. É um dano, porque a pessoa ela começa a não provar da graça do Senhor, porque Deus não chamou ela para aquilo. Quem está entendendo? Como é importante você estar aqui aprendendo, como é importante você estar aqui sendo ensinado. Então veja que ser evangelista não é o tempo que eu tenho de igreja ou vou subindo de cargo, não, é um chamado. Porque os outros, eles não despontaram no ministério. Você vê Próporo, Níger e os outros, eles não despontaram no ministério, no quesito de entrar no seu ofício. Amém? Você está comigo? Você está conseguindo compreender? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá para Atos 8. Aleluia. Atos 8:4, nós vamos aprender o que é o ofício do evangelista na prática. Amém? Glória a Deus. A característica do evangelista. Diz assim, verso 4, Atos 8:4 diz assim: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Verso 5, Filipe descia à cidade de Samaria, anunciando-lhes a Cristo. Amém? Então, a primeira característica do ofício do evangelista é, ele tem uma proclamação sobrenatural do evangelho. Como que você vê um evangelista? A primeira característica, a mensagem dele, quando ele proclama o evangelho de uma forma sobrenatural. Quem está entendendo? Amém. Quando alguém que é chamado no ofício do evangelista, ele traz uma mensagem, existe uma característica, algo sobrenatural naquela mensagem prende as pessoas. Quem está entendendo? Diz que ele estava descendo a Samaria, anunciando a Cristo. Ele estava em uma cidade, ele estava anunciando a Cristo, ele estava trazendo uma mensagem de uma forma sobrenatural, porque o ofício ele tem algumas ferramentas, ele tem algumas características. Quando você vê, você fala que ele é um evangelista. E ele estava trazendo uma mensagem extraordinária. A segunda característica do ofício do evangelista, ele tem facilidade em romper barreiras, povos, tribos. Não sei se você sabe, mas os judeus e os samaritanos, eles têm conflito entre eles. E a Bíblia fala que ele estava em Samaria, anunciando a Cristo, de uma forma sobrenatural. Primeiro, ele estava trazendo uma mensagem, porque ele foi chamado para aquilo, de uma forma extraordinária, prendendo a atenção das pessoas. Em segundo lugar, ele estava quebrando toda a barreira de inimizade entre judeus e samaritanos. Então o evangelista ele tem essa habilidade de quebrar barreiras de povos, tribo. Ele tem uma facilidade. Onde a pessoa tem dificuldade, ele consegue porque ele foi chamado para aquilo. É o ofício dele. Ele não faz força, já está dentro dele. Amém. E ele quebra barreiras de uma forma extraordinária. Aleluia. Aí continua o texto. Verso 6 que eu quero que você preste atenção. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe... Você está orando em línguas, né? Tá, você tem mais uma oportunidade. Verso 6. Eu quero que você leia a sua Bíblia. Amém? Você está em um seminário. Lê sua Bíblia, irmão. Não fica só com do ministro, não. Lê sua Bíblia. Verso 6. Lê comigo, irmão. As multidões, fala comigo, multidões. Atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo-as, os sinais que ele operava. Então, essa mensagem, essa sobrenatural da proclamação do evangelho, ela traz uma evidência. Essa mensagem que o evangelista ele carrega, ele prende o povo, as pessoas ficam atentas, unânimes, multidões, é muita gente, não sei se você entende o que é a palavra multidão, são muitas pessoas, é um número muito maior do que esse, atentas,
Elas ouviam e viam. O poder de Deus estava disponível sobre a vida do evangelista para testemunhar aquilo que ele estava anunciando. Quem está entendendo? Uma característica do evangelista. Ele traz uma mensagem onde as pessoas elas ficam vidradas e daqui a pouco começam os milagres a acontecerem. Não é porque ele é mais importante, é porque é o ofício dele. Ele não faz força. A unção pega junto com ele. Ele foi chamado para aquilo. Está comigo? E multidões unânimes, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Outra característica do ofício do evangelista: milagres acompanham ele. Curas acompanham ele. Para que as curas e os milagres? Para os incrédulos. De repente alguém entrou aqui, não crê em Cristo. Aí se eu der oportunidade para as pessoas que foram curadas, o coração dela, dessa pessoa que entrou aqui, um exemplo, ela vai se quebrantar. Aí vai entrar a pregação da palavra. Porque o que salva não é os milagres, mas a pregação da palavra. Os milagres é para chamar a atenção das pessoas. E a pregação salva. Amém? Então veja como é importante você aprender sobre esses ofícios. E quando você vê um evangelista, você fala: esse camarada ele é chamado no ofício evangelista. Amém? Então, unânimes estavam fixados. Verso 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. O evangelista ele foi chamado para trazer uma boa notícia. Ele traz uma notícia que se alguém chegar em coxo, vai sair bom. Ele carrega na sua mensagem algo para testemunhar aquilo que ele está falando. Está com dificuldade, então receba, porque Cristo está vivo, está ressurreto, então seja curado. Acompanhe o ofício do evangelista. Milagres para testemunhar aquilo que ele está falando. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens e mulheres. Então, quem é chamado no ofício do evangelista, ele precisa entender sobre pregação. Então, eu estou dando aqui para você algumas características do ofício do evangelista. Então, veja só que não é só simplesmente falar de Jesus. Quem está compreendendo? E às vezes as pessoas não têm um entendimento e elas começam a intitular: ah, fulaninho gosta muito de falar de Jesus, então é evangelista. Não é assim que funciona, meus irmãos. Existe uma característica no ofício do evangelista. Não é só falar de Jesus. Então, quem é chamado no ofício do evangelista, ele prega. Às vezes tem dificuldade de ensinar. Ele é mais pregação. Ele é mais, vamos lá, levanta. Ele tenta ensinar às vezes, mas não consegue. Em alguns momentos, porque ele foi chamado para pregar. Eu não estou falando que o evangelista não possa ensinar, eu não estou falando isso. Mas ele foi chamado para pregar. Anunciar os perdidos. Ei, se reconciliem. A veia da mensagem dele é pregação. Amém? Ele tem que entender sobre pregação. A quarta característica, ele tem uma facilidade de falar sobre Cristo. Na mensagem do evangelista, ele pode começar falando sobre dízimos e ofertas. No final, ele vai falar sobre a cruz de Cristo. Ele tenta, ele vai de todas as formas, ele pode falar diversos assuntos, mas ele sempre vai acabar apontando para Cristo. Ele não consegue sair disso, porque ele foi chamado. É desde o ventre.
Ele tenta, mas dentro dele está ardendo. E sempre aponta em Cristo. A base da pregação do evangelista é Cristo Jesus. Ressurreto, vivo. Ele tenta, ele até pode abordar alguns assuntos, mas a base dele é Cristo. Você está aprendendo alguma coisa essa noite? Só que a palavra dele é simples, mas todos conseguem entender. Posso dar um amém? Ele não fala algo elaborado, tipo um mestre. O mestre ele vai entrar em áreas profundas. O evangelista ele vai falar o feijão com arroz. Mas todo mundo consegue entender. O pecador, quando ele ouve a mensagem do evangelista, ele só pensa em uma coisa, em se arrepender. Quando ele ouve, ele fala, eu preciso me arrepender. Eu preciso desse Cristo que esse homem ou essa mulher está falando. Dentro dele é aguçado aquilo que Deus o chamou. Por todos os seus filhos que ainda estão perdidos. Os filhos estão perdidos e precisam ser achados. Ei, filho, volta para casa. Vem, o pai te ama. Ele tem um propósito para você. Então o evangelista ele vai olhar para os perdidos, ele tem uma mensagem para os perdidos, onde o perdido, quando ele ouve o evangelista, ele se arrepende. Ele chora. Não é porque o evangelista ele é importante ou tem um poder sobrenatural. Não, é por causa do chamado. A pessoa começa a olhar para o pecado e começa a pensar, eu preciso me livrar. Então, olha para Cristo, lá eu consigo salvação. Amém? Aleluia. Vamos para o verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Uma das características do ofício do evangelista é o improviso. Ele tem uma habilidade no improviso de evangelizar de uma forma sobrenatural. Então veja que no começo, Filipe estava em Samaria. Sinais, maravilhas, operando através dele, pessoas sendo curadas. Uau, o ministério de Filipe estava bombando. Aí Deus fala para ele através do... Vai para o deserto. O evangelista, ele é fiel em obedecer ao Senhor. O evangelista, quando ele ouve a voz do Senhor, para alcançar os perdidos, ele não pensa nem duas vezes. Quando ele recebe um comando do Senhor para alcançar uma pessoa, ele estava onde? Em Samaria, em multidões. O ministério dele estava bombando. Deus falou, vai para o deserto. Deserto? Meu ministério está bombando, Senhor. O evangelista, a ótica dele é os perdidos. Não importa se for uma multidão ou só uma pessoa. Ele quer cumprir o propósito que Deus o chamou, salvar os perdidos. Então ele faz da mesma forma que seja uma multidão ou só uma pessoa. Quem está entendendo? Ele não é movido pelas multidões. Ele é movido pelas vidas, pelos perdidos. É o que move o evangelista. Amém. Ele não ficou questionando, mas Senhor, será que é isso mesmo? Não. Prontamente, ele foi. Você está comigo? Verso 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Olha só que algo extraordinário. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei logo do Uber, que eu estou trabalhando no Uber. Um carro, tinha alguém lá no carro, com certeza aquela carruagem dele era confortável, era um Uber Black.
confortável. Ele estava lá, sedento por Deus, mas não tinha ninguém para apontar. Quantas pessoas nós nos deparamos que estão como esse homem etíope? Lá na sua rua, nas suas redes sociais. As pessoas estão sedentas de Deus. Estão falando assim, me evangeliza. E a habilidade do improviso foi o seguinte: ele recebeu o comando do Senhor. E ele nem perguntou, eu vou correr atrás de um carro, de uma carroça no caso, não era carro em si. Mas deixa eu falar para você, há um poder no ID. Eu não sei se você consegue compreender isso, mas esse homem, ele era o superintendente do tesouro de uma rainha. Então, com certeza ele não estava indo devagar naquele deserto. Ele estava indo rápido. Mas quando Filipe ouviu o comando do Senhor, eu não sei como ele alcançou aquele carro, mas eu sei de uma coisa: quando você obedece ao Senhor, ele banca aquilo que ele mandou. Quando você obedece, e ele foi sobrenatural, alcançou aquele carro. Amém? Então disse o Espírito: aproxima-se deste carro, acompanha-o. Verso 30. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? Esses dias eu peguei uma viagem, vou contar um pouquinho do meu testemunho. Amém? Eu estou pregando, tem que ser meu testemunho. Peguei uma viagem, tinha uma menina, ela professava uma outra religião, e ela começou a conversar comigo, eu não puxei assunto, estava dirigindo, e ela começou a falar, e a gente começou a conversar, e começamos a tocar na religião que ela acredita que é verdade para ela. E eu comecei a conversar com ela. Só que chegou um momento da conversa que nós chegamos em Cristo. E ela não considera Cristo como um salvador, mas como um bom homem. E ela falou o seguinte para mim: eu não acredito que Cristo morreu por nós, mas por causa do nosso pecado. Por nós, no caso. Eu falei, tá bom. Quem matou ele? Se quem matou Cristo foi o nosso pecado, de que era o nosso pecado? Nosso. Então ele levou os nossos pecados. E aquela menina ficou com aquela confusão. Será que ele levou ou foi por nós? Numa conversa. Aí tinha uma parada. Chegou uma amiga dela. Eles estavam indo para um lugar lá, da religião dela. E quando a amiga dela chegou, ela perguntou: amiga, Jesus morreu por nós ou por causa de nós? Aí eu parei e falei: menina, calma. Eu não estou tentando evangelizar sua amiga. Eu não quero convencer vocês de nada. Estamos apenas conversando e estou falando sobre Jesus. E aquela menina ficou assustada, a outra amiga dela. E a gente começou a conversar. E ela falou para mim: você é evangélico? Eu falei: não, sou cristão. Cristão muito vago. Eu falei assim: eu professo uma religião e você outra. Em algum momento eu fui intolerante com você? Ela: não. Eu falei: em algum momento eu falei que você estava errada? Ela falou: não. Eu falei: então, isso é ser cristão. É olhar com um olhar de amor. Final da história. Eu deixei elas no destino dela. As duas, eu tinha que gravar aquilo. Elas saíram, tipo assim: quem é esse cara? O que ele falou? Eu percebi no meu espírito que elas saíram desejosas desse tal Jesus que eu apresentei para elas. Foi muito nítido. Elas saíram assim. Não tem quando você vai para um lugar e você não sabe para onde está? Elas ficaram assim. O evangelista, ele apresenta Cristo de uma forma que não tem como as pessoas rebaterem. Porque o evangelista, ele derruba os muros. Como? Falando do amor de Jesus. Como que Jesus olhava para os pecadores? Julgando? Não, irmãos, ele amava. Aleluia. Louvado seja o Eterno. E ele perguntou, verso 30, correndo Filipe, leu o profeta Isaías, perguntou: compreendes o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele.
Irmão, a unção atrai as pessoas. Você não precisa fazer força. Não precisa fazer força, irmãos. Quantas vezes no Uber, tantos testemunhos, tenho contato com a minha esposa. Quantas pessoas, irmãos. Teve uma moça que eu peguei, que ela estava falando bastante. Gente, eu não fico lá conversando com as pessoas, eu estou trabalhando, mas elas estão lá por causa do chamado. E a moça lá começou falando da vida dela. Aí começou a falar, não, eu tenho sinusite. A senhora tem? Tenho, menino. Quem deu para a senhora? Não, foi o decorrer da vida. Eu falei, senhora, se a senhora ficar recebendo, vai ser da senhora mesmo. Aí ela contou um testemunho. Ela falou que ela estava com problema nos rins, ia fazer hemodiálise. E lá, quando ela foi para... ela ia fazer uma cirurgia. Ela falou que lá, quando ela estava para operar, ela orou e falou, Deus, me cura. Deus ouviu ela e curou ela. O médico foi lá fazer o exame para fazer a operação, tem que fazer acho que qual o nome? Risco cirúrgico. O médico ficou assustado. Ué, mas era para estar assim, tá assado, fez de novo. Mulher curada. Falei, senhora, Deus curou os rins da senhora. Esse mesmo Deus, Ele pode curar essa sinusite. Não muda nada, senhora. A mesma fé que você teve para ser curada dos rins, é a mesma fé que você tem que usar para ser curada da sinusite, que não é sua. Para de tomar posse. Não fale negativo. Ah, é mesmo. E aquela mulher saiu de lá extasiada. A unção vai atrair as pessoas. Então o evangelista, ele não faz força. É o chamado dele. As pessoas são atraídas. Elas veem porque a unção chama. Amém? E o etíope, ele ficou maravilhado e falou, sobe aí. Filipe subiu. Eu fico pensando, foi um evangelismo muito fácil esse. Ele perguntou, tu entende? Não entendo não. Então sobe aí e me explica. Por causa do chamado. Amém? Então ele tem uma habilidade sobrenatural de trazer o improviso. Algo vai acontecer no improviso. Eu lembro que a minha primeira cruzada foi lá na Praça dos Cinco Marias. Alguns jovens me chamaram para trazer uma mensagem lá na praça. Irmãos, como eu provei da unção poderosa que pousou naquele dia, naquela praça. Eu lembro que eu estava ministrando, irmãos. Não tinha muita gente não, irmãos. Eu estava ministrando, falando sobre Mateus 11, 28, fala sobre Jesus falando sobre o fardo, o jugo. E eu estava ministrando, irmãos. Antes de eu acabar a mensagem, pessoas que estavam passando em volta foram tocadas pela unção. Começaram a se ajoelhar, se arrepender. Pessoas vindo, sendo curadas. A unção de Deus varrendo aquele lugar. Se eu não me engano, foram oito pessoas que receberam Jesus como Salvador. Antes de eu acabar a mensagem, eu não tinha finalizado. E as pessoas se quebrantando, jovens chorando. Irmãos, a unção de Deus invadiu aquela Praça dos Cinco Marias. Foi uma experiência extraordinária. E foi a primeira de muitas. Amém? Mas eu não me prendo ao nome, à cruzada evangelística, ao momento. Não. Porque ao decorrer do meu dia, tem muitas cruzadas que eu faço. Cruzadas de uma pessoa só. De duas, de três. Amém? Porque o importante são as vidas. E Filipe anunciou Cristo para aquele homem. Aquele homem, ele foi quebrantado. Vamos continuar lendo para a gente começar a finalizar. Você está aprendendo? Amém. Você está sendo esticado? Verso 31. Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era,
foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seus tosqueadores, assim não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem, a escritura, anunciou-lhes seguindo eles do caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? Então Filipe começou anunciando a Cristo, um novo nascimento. Aquele homem, ele foi restaurado, ele teve uma fome e sede por Deus, porque existe uma característica também no ofício do evangelista. Pessoas, quando se convertem de fato, elas se convertem, elas ficam firmes. Quando elas ouvem a mensagem do evangelista, algo mexe dentro delas. E aquele homem, ele ficou sedento por Deus e falou: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? O que dá a entender que Filipe passeou com ele na Bíblia, trouxe fundamentos para ele ao chegar no batismo, e aquele homem desejou o batismo. Aleluia. Então perceba o seguinte: uma característica do ofício do evangelista, ele precisa dos outros ofícios, porque aquele homem, ele foi alcançado, logo depois ele foi batizado, e depois o Espírito transladou Filipe. Ou seja, alguém dos outros ofícios encontrou aquele eunuco, porque os ofícios andam em harmonia. Alguém dos outros ofícios alcançou aquele homem. Então o ofício do evangelista, ele necessita dos outros, porque ele vai pregar para os perdidos, eles vão ser salvos, mas alguém precisa cuidar. Então, qual o papel do evangelista na igreja? Ele é chamado só para pregar fora? Não. Ele é chamado para ensinar a igreja local, despertar a igreja local sobre os perdidos. Ele foi chamado para edificar a igreja local. Então, uma visão muito errada também do ofício do evangelista é que ele só pensa lá fora. Não, o evangelista também, ele foi chamado primeiro também para edificar o corpo de Cristo. Ele é chamado para te sacudir. Eu não sei se você já esteve uma mensagem de um evangelista, você sai do culto pensando: eu preciso fazer alguma coisa. Quando o evangelista está pregando, você sai daqui diferente. Rapaz, eu preciso fazer alguma coisa. Porque é o ofício dele. Na igreja local, ele desperta a fome e sede pelos perdidos. A pessoa sai assim: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me mover. Quando um evangelista está anunciando, alguma coisa acontece. E se você está aqui, você tem identificado, você tem chamado no ofício do evangelista, deixa eu falar para você: você está num bom lugar. Algo dentro de você está queimando. Quem que está ouvindo essa mensagem está queimando aqui dentro? Levanta a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Que essa fome e sede pelos perdidos aumente. Amém? Então o ofício do evangelista, ele foi chamado também para a igreja local. E o evangelista em si, ele não fica preso em um lugar fixo. Uma outra característica: quando acaba o tempo dele, ele vai para outro lugar. Não que ele não congregue, não é isso, porque o evangelista precisa congregar. Ele está aqui. Acabou o tempo dele, Deus falou: vai para outro lugar, ele vai. Ele não fica preso. Eu lembro quando eu vim para Guaratiba, que era Jardim Guaratiba. Eu estava na pedra, congregando lá, ajudando, fazendo um montão de coisa. E Deus falou: vai para Jardim Guaratiba ajudar o pastor Marcelo. Amém. Não pensei 2 vezes, claro que eu orei para ver se era qual o tempo certo. E vim. E se Deus falar: vai para outro lugar, fazer minha vontade, Pauzinho vai. Porque ele não fica preso em si, na igreja local, no sentido de ficar fixo. Acabou o propósito dele, ele vai para o outro, para o próximo. Quem está entendendo? Ele não fica fixo. Amém?
e ele traz uma mensagem para a igreja local. Eu quero já começar a finalizar essa mensagem falando sobre um dos papéis também do ofício do evangelista na igreja local. É ensinar sobre cura, sobre amor e sobre a paixão pelos perdidos. Ele traz uma mensagem de cura onde aquelas pessoas que desejam sobre cura, arde dentro dela. Quando fala sobre amor, não sei se você já esteve uma mensagem do evangelista, quando ele fala de amor, quando ele fala da pessoa de Cristo, irmãos, quem não é crente, vira crente. Por causa da essência da mensagem. A mensagem é voltada para essas pessoas. E ele fala sobre a paixão dos perdidos. E as pessoas saem totalmente diferentes. Eu quero ler um texto com você, em 2 Coríntios 5,17. A gente já está finalizando. Você achou? Eu não ia tocar muito sobre o Ministério da Reconciliação, que a Kátia falou muito bem. Vamos ler o 17? Diz assim, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Verso 18, que eu quero que você preste atenção. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da... Então, o fato de eu desejar falar de Jesus mostra que eu sou um crente que entendi o meu propósito, um cristão. Porque todo mundo foi chamado para o Ministério da Reconciliação. Quem está entendendo? Todos foram chamados para o Ministério da Reconciliação. Não é só o papel do evangelista. Todo mundo, inclui você. Porque existe uma graça para você cumprir esse ministério. Uma graça dada por Deus. Então, Deus conta com você. Deus acredita em você. Deus derramou uma graça para que você cumpra esse ministério. Poxa, Val, mas eu não sei falar. Poxa, Val, mas eu sou tímido. Poxa, Val, mas eu não tenho tanta habilidade. Deixa eu falar para você. Que vai mexer com você. De fato, se você entender sobre amor, você não vai ficar simplesmente nas palavras. Porque amor é uma decisão, é uma atitude. Você entende? Quando você entender de fato o que Deus fez por você e fez por mim, não tem como você não se mover com esse amor. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se Deus ele amou o mundo de uma maneira tal, o que a igreja está fazendo com esse mundo que Deus amou? Quem entendeu? Amém. Deus amou o mundo de uma maneira tal, de uma maneira espetacular, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que a igreja que foi chamada para reconciliar o mundo está fazendo com esse mundo? Quem está entendendo? Deus ama vidas. Se você não entender o que esse texto está falando, você precisa nascer de novo. Está comigo? A mensagem do evangelista é para te sacudir mesmo. É para, de fato, você entender o seu papel como cristão. E às vezes nós ficamos só terceirizando para a pessoa que gosta de falar de Jesus, para o culto de missões, para o evangelista. Ei, Deus te chamou para você cumprir um propósito. Deus te deu o Ministério da Reconciliação. O mesmo Deus que estabeleceu os 5 dons ministeriais, Ele te chamou.
É o mesmo Deus que estabeleceu os 5 dons ministeriais. Você leu comigo? Deus que estabeleceu. Esse mesmo Deus, Ele te chamou, Ele confia em você para reconciliar o mundo. Para você olhar para os perdidos e pensar, eu preciso fazer alguma coisa. Espírito Santo de Deus, me dá uma instrução. Me dá uma direção. Eu não vou ficar parado na inércia, só me dá, danoninho, dá. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Ei, os seus amigos estão se perdendo. Quem vai alcançar eles é você, meu irmão. Levanta dessa cadeira, sai da inércia, sai da sua zona de conforto. Para de pensar no seu próprio umbigo. As pessoas estão morrendo sem Cristo, estão indo para o inferno. Se levanta, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente. Amém. Estamos vivendo um tempo onde é necessário falar sobre esperança, fé e amor. Você está comigo? Isso é pregação. Entrou agora o ofício, né? Pregação. Se levante, meu irmão. Não fique simplesmente só em palavras bonitinhas. Eu quero finalizar com isso. Quem que tem dificuldade de falar de Jesus para as pessoas? Quem tem dificuldade? Aqui, ó, uma cartinha para você te ajudar. Quem mais? Aqui, ó. Quem mais tem dificuldade? Aqui, ó, uma cartinha para você. Quero te ajudar, tá? Mais alguém? Tem dificuldade? Vamos lá, eu fiz para você, gente. Vamos lá. Quer a cartinha? Vamos lá. Ofício em prática, amém? Ofício em prática. O diácono pode me ajudar, diácono, pode me ajudar? Por favor, distribui aí. Para quem quer ir, ó. Eu vou te ajudar. A gente já está finalizando, amém? A gente não entrou no profundo desse assunto porque é a base, amém? Para você entender como funciona o ofício. Para que você possa mergulhar. Eu quero te incentivar a você pesquisar mais sobre esse assunto. Não ficar só com o que está aqui. Ler sobre o assunto, pesquisar, estudar, amém? Que você vai ter surpresas. Então essa cartinha aqui é uma cartinha muito especial, que todo mundo pode dar para alguém. Eu vou ler para você a cartinha, diz assim, ó, carta de alguém que te ama. Eu sei que talvez você não me conheça, pelo menos não do jeito que eu gostaria, mas eu te conheço desde que você estava no ventre da sua mãe. Eu posso te dizer com toda a certeza que você não nasceu por acaso. Você não foi um erro, mas é alguém muito especial e único, que eu amo tanto, que entreguei o meu único filho para que você vivesse para sempre. Sei tudo o que você está passando e sei quantas vezes já achou que estava sozinho em alguma situação, mas você não está só. Eu estou aqui, pronto para te ouvir, te ajudar, transformar sua vida. Oh, aleluia! E ser contigo para a vida toda. Seus erros, eu sei, mas estou pronto para te ajudar a melhorar. O meu amor por você é maior do que isso. Você tem sonhos? O que eu tenho para você são maiores. Tem planos? O que eu tenho para você são melhores. O que eu quero para você? O que eu quero para você? Um pai. O que eu quero ser para você? Um pai, um amigo de todas as horas, um ajudador em tudo o que precisar, mas para isso você precisa acreditar com o coração e falar com a sua boca. Você acredita? Você quer? Aí tem uma oraçãozinha. Então repita: Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Ele se entregou por mim, ressuscitou dos mortos, para que eu tivesse vida eterna contigo. Te aceito como o único Senhor e Salvador. Obrigado por escrever o meu nome no livro da vida. Amém. Aí diz assim: guarde essa carta com você e compartilhe com alguém que precisa desse Jesus que agora você tem. Quando você quiser conhecer alguns de seus irmãos, faça uma visita na Igreja Evangélica Verbo da Vida, Rua Diogo Jacome, 38, Rua da Academia. Uma cartinha. Bom, não sei. Uma cartinha. Está com alguém. É isso aqui. Deus mandou te entregar. Amém. Quando você entender para que você foi chamado, meu irmão, a sua vida vai virar uma revolução. E eu quero finalizar com isso.
O ofício do evangelista, ele inspira pessoas. Nós temos testemunho aqui de jovens que estão provando do Ministério da Reconciliação. Está pipocando testemunhos. E o ofício do evangelista, ele faz discípulos. Amém? Você foi abençoado? Amém. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado por esse momento maravilhoso. Senhor, se há alguém, Senhor, que foi chamado nesse ofício, eu quero orar no nome de Jesus, para que continue ardendo, Pai, essa chama. Eu sei, porque sei que há pessoas aqui. Eu tenho convicção disso. Continua ardendo, Senhor. Eu sei que o Senhor testificou muitas coisas aqui em muitas pessoas. Enquanto eu ministrava aqui, pessoas ardiam e dentro dela ela falava, Deus me chamou para isso. Dentro dela, Deus estava falando, Deus me chamou para isso. É isso. Eu descobri. Uau, eu achei meu propósito. Eu descobri para que eu nasci. Senhor, continua, Senhor, regando, Pai, essa fome e sede. Continua, Pai, transbordando, Pai, de experiência e de graça, e que o Senhor alcance a cada um, Senhor. Eu creio que cada uma pessoa aqui dessa plateia, Senhor, vai tocar a vida de alguém. Eu creio, Senhor, que cada um aqui vai ser um multiplicador, Pai, dessa mensagem do Evangelho de Jesus. E eu creio, Pai, que cada uma dessas ruas aqui vai ver uma revolução. Eu creio em cada família aqui representada, Pai, sendo tocada. Obrigado, Pai, porque esse ano é o ano da grande colheita. E nós vamos receber muitas pessoas aqui, Pai, nós te damos graças por isso. Obrigado pela tua unção, Pai, que testifica aquilo que foi ensinado. E eu creio, Pai, que ao decorrer das pessoas indo para casa, experiências acontecendo. Pessoas sendo atraídas por causa da unção. Eu sei porque isso vai acontecer. Em nome de Jesus, que cada um que saia, Pai, sedento do Ministério da Reconciliação. E eu oro, Pai, para que haja o despertar da igreja local do Retiro, Pai. Levante em nosso meio, Pai, profetas, evangelistas, pastores, mestre, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Se você for abençoado, diga amém. Amém. Cria expectativa para quinta-feira que vem. Vai ser maravilhoso, viu? Se você puder, tira xerox. Amém? Não fica só nessa, não. Vai tirando xerox. Amém? E vai distribuindo essa cartinha. Tem dificuldade de falar? Dá uma cartinha. Aqui, ó. Jesus te ama. Um dia eu vou trazer uma mensagem, trazendo um curso sobre evangelismo. Amém? E a gente vai crescer junto. Que Deus abençoe, Deus te guarde. Seja abençoado na prática da palavra. Com seu renomado ministério itinerante, além de programas de rádio e TV, a evangelista Kate McVeigh tem tocado milhões de pessoas ao redor do mundo com a pregação do Evangelho. A editora Rema Brasil tem a honra de publicar o primeiro livro em português desta grande mulher de Deus. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Preciosos conselhos práticos que lhe ajudarão a se envolver e a servir na sua congregação, sendo um grande auxílio para o seu pastor. Descubra que na medida em que a sua igreja cresce, você pode crescer junto com ela. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Disponível em versão impressa e digital. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.